Olá, amigos, estamos chegando com o Esporte Cidade pela sua TV Rio Preto. Corinthians goleia o Vasco da Gama em São Januário e é o líder do Campeonato Brasileiro. Santos, na estreia de Elano, vence o Botafogo do Rio de Janeiro aos 50 minutos do segundo tempo. Irreconhecível, a equipe do Palmeiras perde mais uma no campeonato. Dessa vez perdeu para o Curitiba. São Paulo, desfalcado, recebe hoje o Vitória no Morumbi. No futebol feminino, Rio Preto venceu o 15 de Piracicaba e avança à segunda fase do Campeonato Paulista. Moisés Egert é o novo técnico da equipe do Mirassol. Está de volta ao Mirassol Futebol Clube. No vôlei sub-21, Rio Preto encara o SESI hoje em Santo André, às 19h30. Daqui a pouco teremos o professor doutor Ademir Rodrigues falando tudo sobre o esporte, falando sobre saúde no esporte, aqui na sua TV Rio Preto, no seu canal 7 da NET. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já, conferindo tudo para você. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Estâncias Trevisan. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Silva e Silva Materiais para Construção, referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção, Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Legal, começando o Esporte Cidade pela sua TV Rio Preto, o seu canal 7 da NET. Toda quinta-feira temos a participação do professor doutor Ademir Rodrigues, né, que vem aqui para falarmos de esporte, de saúde, saúde no esporte e, portanto, então, a gente está com ele por aqui e hoje nós vamos discutir muitos assuntos aí, principalmente aquele lance de ontem do jogador da equipe do Vasco da Gama que rompeu o
ligamento cruzado superior, né? Portanto, então... Posterior, né? Posterior. E então, nós vamos estar aqui falando muito sobre o esporte para você. E é mais um prazer ter mais uma vez aqui, né, a professora Ademir Rodrigues. Edinho, o prazer é todo meu. Um abraço a você, a todos os telespectadores. E estamos à disposição das perguntas e para elucidar também a relação entre saúde, esporte, atividade física, como as pessoas podem fazer para praticar bem, praticar melhor e conquistar um estado de performance associado ao seu bem-estar. Bom, lembrando a você, telespectador, se você tem alguma dúvida sobre joelho ou então coluna, alguma coisa que te incomoda, né? Pode ligar para cá, ou no 3212-2829, 3212-2829, ou então através do nosso Facebook, que é o @TV Rio Preto 7. Portanto, @TV Rio Preto 7, pelo Facebook, ou então através do WhatsApp, né, que você vai ver aí, né, no vídeo, o WhatsApp do professor Ademir Rodrigues, 99115-0122, é o WhatsApp do professor Ademir Rodrigues. Professor, a gente daqui a pouco vai mostrar os gols aí, né, do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí 7 gols entre o Corinthians e a equipe do Vasco da Gama. Tivemos também o Santos vencendo aos 50 minutos do segundo tempo. Mas, primeiramente, eu pergunto ao senhor, fala para mim aí, saúde e saúde esportiva, qual que é a diferença? Bom, Edinho, a saúde, de uma forma geral, significa ausência de doença, ok? Saudável significa você estar sem doença e num nível superior. Você ter alegria, bem-estar, qualidade de vida. Tá? Essa é a saúde comum da população. A saúde esportiva, ela tem uma outra dimensão. Por quê? Porque o atleta, para atingir uma saúde esportiva, ele tem que ter uma alta performance, que demanda muita carga de treinamento. E essa carga de treinamento, quando não bem organizada e metodicamente fracionada entre competição, recuperação, jogo, recuperação e treinamento, ela deixa de ser saúde. Então, se você for ver na história dos atletas de futebol, de voleibol, de basquetebol, de atletismo, 80% deles que, quando pararam de jogar futebol, pararam com a sua prática esportiva, apresentaram um corpo não saudável, um corpo doente, um corpo com doenças degenerativas, muita artrose, desgaste e tal. Então, a saúde esportiva, ela é considerada a ausência de qualquer sintoma. Edinho, não tem mais que 10% de atletas de futebol de alto desempenho que joga sem ter algum desconforto. 80% a 90% tem dores. E vou dar uma dica aqui. Quando eu estive no Internacional de Porto Alegre, como coordenador do setor de saúde, o setor que mais gastava era o médico na parte de analgésico e anti-inflamatório. O jogador saía do campo com desconforto, o médico prescrevia, toma isso, e toma isso. Então o atleta jamais vai atingir um estado de performance ótima, porque aquele remédio diminui a resistência orgânica dele, que diminui o rendimento dele e que pode predispor até a outras lesões. Então, saúde física da população é uma coisa. A saúde esportiva do atleta, ele tem que ficar correndo atrás a cada dia, porque é muito difícil ele atingir o ápice dele. Bom, daqui a pouco a gente vai falar também, né, professor, como atingir o ponto de equilíbrio da criança. Fique ligado aí, porque daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre a criança também aqui, né, no esporte. E nós tivemos ontem a equipe do Corinthians jogando contra o Vasco da Gama e o Corinthians venceu por 5-2 a equipe do Vasco jogando lá em São Januário. Portanto, então, tá aí, né, a vitória do Corinthians contra a equipe do Vasco da Gama. E esse primeiro gol aí foi um gol muito bem trabalhado, viu, da equipe do Corinthians, né, com o Marquinhos Gabriel marcando para a equipe corintiana, né, professor Ademir Rodrigues. Foi 6 passes e a bola acabou chegando no jogador Marquinhos Gabriel, que entrou bem na equipe do Corinthians e, portanto, fez aí esse belo gol, numa bela triangulação corintiana. Edinho, eu fico olhando esses gols aí, como eu assisti o jogo ontem, como eu assisti também parte do jogo do Flamengo, eu ia mudando e tal, eu fico imaginando o seguinte, existe uma coisa no esporte que os treinadores não fazem, que é criar o hábito. O que é o hábito? O hábito é o jogador repetir aquilo naquela posição que ele está. E o sistema de jogo? O que é o sistema de jogo? A hora que determinado abre para a ponta, aquele do meio já tem que estar lá.
Quando o treinador consegue criar um sistema de jogo, qualquer jogador que entra no lugar daquele que sai pode ser até tecnicamente inferior. O sistema continua a funcionar. Esse que é o grande segredo dos treinadores atingirem. Olha só esse lançamento. Foi um lançamento em profundidade. Foi falha do Beck, porque o Beck tomou uma bola nas costas e o Beck perdeu na corrida para o Jô. O Jô não é veloz. O Jô tem velocidade de resistência. Ele não é explosivo. Botar um Beck que não tem explosão para marcar um cara como o Jô, realmente a escolha do treinador não respeitou essa característica que o zagueiro dele deveria ter. E o passe foi perfeito, mais uma vez aí, do Marquinhos Gabriel, né? Que ele acabou enfiando pro jogo. Ele colocou em diagonal, ele saiu em diagonal, e você vê, ele correu normal, não teve sprint, aquele sprint que dá aquele nada. impulso, né? Chama explosão. Explosão. Ele não teve isso daí. E aí tá o gol quando o Corinthians está ganhando 2-0, Luiz Fabiano. Esse faz gol de marcando cabeça. gols de cabeça, muito né? Bom jogador, Luiz Fabiano. O duro que foi, em 2 minutos saiu 2 gols, né? No gol de empate. E depois o Vasco acabou indo em cima do Corinthians, né? Mas o Vasco ontem demonstrou muita fragilidade. Ele foi envolvido muito fácil com toques de bola. Prova ainda que o sistema de jogo do Vasco ainda não está pronto. E o do Corinthians está quase pronto. E aí você vê, né, que o Cássio demorou para sair nessa bola aí, porque o Luiz Fabiano antecipou, né? E ele ficou a ver navios. O Cássio não é jogador para ir ao encontro da bola. Ele é jogador debaixo do gol. Se cobrar do Cássio saída dele rápido, primeiro, ele é lento. Ele não tem velocidade. O peso dele impede que ele tenha velocidade. E você vê que muitos gols que o Corinthians toma dentro da pequena área, seria a bola dele. Você acha que o peso dele é devido ao tamanho, né? Devido ao tamanho. Porque quanto maior ele é, o centro de gravidade dele fica mais longe. Quanto menor o centro de gravidade, mais perto. Então, quando o centro de gravidade está mais perto, você tem mais explosão. Mais longe, você tem que ter resistência do ar, a distância, então fica muito mais difícil para o Cássio. Então, por isso tem que cobrar dele debaixo do gol. Para sair já é querer que ele dê aquilo que ele dificilmente vai dar 100%. Estamos vendo os gols aí, né? O gol do Maicon para a equipe do Corinthians, aí o terceiro gol, onde o Corinthians fez 3-2, né? O time do Vasco foi em cima do Corinthians, empatou com o Luiz Fabiano 2 vezes, mas aí o Maicon, né, faz o terceiro gol da equipe do Corinthians e, portanto, né, o Vasco ainda teve chances, né, de fazer aí o gol de empate, mas acabou desperdiçando. A gente sabe que é um sufoco danado jogar lá no campo de São Januário, que a torcida realmente, né, incentiva essa equipe do Vasco da Gama. E tivemos aí então, né, o Corinthians marcando o 4 gol agora, que você vai ver com o Cleiton. Cleiton, que veio da equipe da Ponte Preta, é um jogador aí que sempre fez gols, né, pela equipe da Ponte, e portanto ele aproveitou, né, o cruzamento do jogo, foi pela direita, acabou fazendo o cruzamento e ele acabou tocando, fazendo gol de cabeça. Agora esse gol aí também é outro gol que ele acabou fazendo, o Cleiton, né, numa boa noite, numa grande noite, fazendo os gols para a equipe do Corinthians, né. Portanto, então, tá aí, né, o Corinthians vencendo por 5-2 a equipe do Vasco da Gama. E a gente vê, né, que as jogadas são feitas, né, com o dedo do técnico, né, também tem, né, com certeza. Esse jogo foi um jogo tecnicamente muito bom que o Corinthians fez. O Vasco teve momentos, mas não teve consistência. Agora, desse jogo aí, Edinho, você acabou falando, tem aquele lance da lesão. Isso. Daquele atleta do... Se eu não me engano é o Kelvin, né? O Kelvin. Isso. Talvez nós não tenhamos a imagem. Quando o Kelvin sobe de cabeça e ele apoia, ele cai com o pé esquerdo no chão. E quando ele cai com o pé esquerdo no chão, ele dá uma chicotada para trás. O movimento é assim. Ele rompeu o cruzado. Para trás. Aquele movimento é típico de uma lesão do cruzado posterior. Se ele cai com o joelho dobrado e o pé virado para dentro, seria lesão do ligamento cruzado anterior. É claro que às vezes a câmera, pela visão, não deu para a gente ver o lance todo, e até ele pode ter lesado os dois, mas aparentemente, na minha opinião, ele lesou o ligamento cruzado posterior. É um ligamento menos importante do que o cruzado anterior, porque o cruzado anterior é responsável pela rotação do joelho, o posterior não, é pelo movimento posterior e anterior. O cruzado é esse movimento e mais esse, então ele é muito mais significativo. Eu acredito que ele tenha rompido porque
a cair com o peso do corpo ali, Edinho, vamos supor que ele pesa 70 quilos. Na queda, você multiplica por 5. Que foi o peso que significa a gravidade atuando e ele, naquela perna dele, totalmente instável. 350 quilos. Mais ou menos 350 quilos foi a carga que ele despejou ali. Bom, se ele tiver que passar por uma cirurgia, qual é o tempo de recuperação? O tempo é de 6 a 8 meses. Talvez um pouco menos, depende da conduta que é feita no pós-cirúrgico, mas vamos botar de 4 a 8 meses para ele voltar à prática do futebol. Se realmente houve ruptura. Agora, aproveitando o gancho aí, professor, a recuperação desses jogadores para jogar agora, ontem foi quarta-feira, já de repente tem time que joga no sábado. A recuperação com viagem, como é feita essa recuperação? Você acha que o jogador recupera facilmente? Edinho, lembra, no começo você me fez a pergunta sobre a saúde esportiva e a saúde geral. Então, vamos lá. O atleta termina uma partida de futebol, geralmente, alguns perdem, em termos de peso, de 2 a 3 quilos, até 3,5 kg, tá? Mas isso ele perde o quê? O líquido que ele desidrata. Esse atleta, imediatamente após o jogo, ele tem que ser reidratado. Só que eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que vocês vão falar, poxa, o professor Ademir está ficando maluco. Preste bem atenção. Quando você termina uma atividade física, o corpo tem que repor a energia. Quais energias? Proteína, carboidrato e gordura. O que os atletas repõem? Açúcar, só carboidrato. Os Gatorades e aqueles produtos doces. Então, eles não vão conseguir uma recuperação. Se você assistir o jogo do Corinthians, acho que é domingo, né? Contra o São Paulo, ou sábado. Se você assistir o jogo, você vai observar que terão alguns jogadores que não apresentarão a mesma performance. Porque entre o tempo pós-jogo, recuperação, treinamento e o próximo jogo, eles não conseguem recuperar total. Por quê? Porque a nutrição esportiva para recuperação pós-esforço está equivocada no esporte de alto rendimento. Tanto no voleibol, no basquete, no tênis. Nós ainda vemos atleta do tênis comendo banana em intervalo de 7, de um game para o outro. Isso está comprovado que é o maior, vamos dizer assim, ataque à performance dele. Mas, infelizmente, Edinho, esse é o modelo. É por isso que os atletas vivem se lesionando e demoram para recuperar entre uma partida e outra. Legal, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco o professor vai falar também sobre o equilíbrio, né, o ponto de equilíbrio da criança. E, portanto, então, a gente vai falar da criança em desenvolvimento, né, o que temos aí de novidades para uma criança em desenvolvimento para atingir aí o ponto de equilíbrio de uma criança. Voltamos em um instante. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia.
VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Estâncias Trevisan. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Silva e Silva Materiais para Construção, referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção, Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Legal, voltando com o seu Esporte Cidade, lembrando que hoje o Sub-21 do Rio Preto, no voleibol feminino, encara o SESI. Depois da vitória que teve contra São José dos Campos, o técnico Adenilson Ambrosio está confiante nessa equipe de Rio Preto, que joga contra o SESI hoje lá em Santo André. Quem jogou ontem foi o futebol feminino do Rio Preto, que venceu o 15 de Piracicaba por 2-0 lá no estádio Rio Pretão. Portanto, garantiu já a classificação para a próxima fase da competição. E quem está de volta à equipe do Mirassol é o técnico Moisés Egert, que fez um bom trabalho na equipe do Mirassol. Se não me engano, já é a terceira vez que ele passa pela equipe do Mirassol Futebol Clube, que já vai montando a sua equipe para a Copa Paulista e também para o Paulistão de 2018, né? Portanto, então, a equipe do Mirassol também está classificada aí na Série D do Campeonato Brasileiro e com isso, então, está aí, né, o Moisés Egert fazendo esse bom trabalho na equipe do Mirassol Futebol Clube. Boas-vindas novamente aí ao Moisés, e o Mirassol, com certeza, né, vai estar aí totalmente tranquilo na parte financeira, porque teve aí o Luiz Araújo, que foi vendido. O Mirassol tinha uma parte desse jogador, o jogador estava na equipe do Mirassol, e o Mirassol então tinha uma parte também desse jogador, e com isso, com certeza, o Mirassol pode estar com a sua situação financeira totalmente equilibrada por uns 2, 3 anos aí, para disputar um campeonato paulista. Bom, ontem nós tivemos o Santos também jogou e venceu a equipe do Botafogo lá no Pacaembu por 1-0, né? O gol acabou saindo aos 50 minutos do segundo tempo e estamos vendo aí o Santos com o Elano, que já entrou, já modificou a equipe, ele comanda o Santos até o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense nesse final de semana, mas já está contratado o Levir Coupe, que volta a equipe do Santos Futebol Clube. Então tá aí, né, o Santos mostrando um bom futebol contra a equipe do Botafogo. Veio a vitória apertada de 1-0, mas o importante é os 3 pontos que acabou fazendo diante dessa equipe do Botafogo. Botafogo que teve aí, né, boas chances de marcar gols. Olha bem, né, esse gol aí que acabou perdendo o jogador da equipe do Botafogo. E o Botafogo é muito bem treinado aí, né? E, portanto, então, a gente sabe do potencial que tem o Botafogo, e o Santos acabou superando, vencendo por 1-0, professor. Não sei se o senhor viu o jogo. Viu o jogo? Eu vi partes, não vi completo não, eu vi partes do jogo. O Elano mudou um pouco a atitude, né? Ele mudou jogadores e mudou a atitude. Eu penso que é muito pouco tempo para Eu acredito em equipe formando com um sistema de jogo, é o que eu acredito. Quando um treinador vem outro, chama-se emocional. Cria-se um ambiente emocional favorável da mudança e tal, e todo mundo quer ajudar, quer colaborar, e a partir daí as coisas podem funcionar. Foi isso que aconteceu ontem, um gol lamentável, porque o goleiro jamais deve tomar um gol do lado da própria barreira, é sinal que ele postou a barreira bem,
Olha só, ele tomou o gol do lado onde ele formatou, onde ele deixou aberto. Do lado Isso. onde ele deixou, ele fechou o lado esquerdo dele e deixou aberto o outro lado. Então, olha só, o jogador do Santos atrapalhou. Atrapalhou um pouco. Ele tirou, Mas ele não tirou a bola lá. Ele Olha não lá. estava impedido, porque o jogador que está ali agachado estava dando condições, né? Então, foi falha realmente. Vendo por esse ângulo aí, não dá para falar que foi falha do goleiro. Porque isso daí é o seguinte, o cérebro funciona o seguinte, se eu falo para você assim, oi, boa tarde, e é boa noite, você vai responder boa tarde depois que você vai lembrar que é boa noite. Boa noite. O cérebro funciona mais ou menos assim. E aí o goleiro estava pegando a trajetória da bola, aí alguém entra, faz de conta que vai tocar e sai, o cérebro dele dá uma pane ali, foi o que aconteceu ali, ó. Tira ao goleiro, ao tempo dele. A hora que ele vê, a bola está em cima dele. Com certeza, né? Tá aí o Santos, então, com o David Braz, marcando o gol para a equipe do Santos, e o Santos, então, fazendo 1-0 lá no Pacaembu, e, portanto, o Pacaembu vai se tornando a casa do Santos Futebol Clube. E outro jogo com o Palmeiras perdeu para a equipe do Curitiba por 1-0, e, portanto, irreconhecível, né? O técnico, o Cuca, fazendo aniversário, e, portanto, né, o Felipe Melo chutando essa bola, boa defesa do goleiro Wilson da equipe do Curitiba, e, portanto, então, né, tá aí, né, o Palmeiras perdendo mais uma dentro da competição e com isso então vai se distanciando das primeiras colocações aí com 4 pontos ganhos até agora, né? O foco está aí, quem saiba, na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. Dinho, a gente vendo o Palmeiras jogar como esse jogo eu assisti grande parte dele, porque foi um jogo antes, né? O que se percebe é que o Palmeiras está totalmente desorganizado taticamente. Está desorganizado. O Cuca tem hora que bota o Felipe Melo de segundo volante, depois primeiro volante, depois tira de primeiro volante, bota para segundo. Ele está experimentando. Só que eu penso o seguinte, né? Experimentar durante o jogo é muito complicado. Ele tem alguns dias para ele treinar. Mesmo que ele não possa forçar o treino, que ele faça treinamentos leves, só táticos. Mas o Cuca tem a maneira dele, né? E você sabe, o Cuca tem uma marca terrível. Ele perde de 5 a 7 jogos seguidos no começo e depois ele começa a ganhar. Eu penso que o torcedor do Palmeiras está esperando por isso daí. Vimos o gol aí do Matheus Galdesani, né, que fez o gol da equipe do Curitiba e as defesas, né, acontecendo com a equipe do Palmeiras, né? Portanto, então, o goleiro também pegando muito, o goleiro do Curitiba, e o Curitiba acaba perdendo esse gol aí, que eu vou te contar para você. Eu faria esse gol aí, professor. Olha bem para você ver. Perdeu debaixo da trave, né, o jogador da equipe do Curitiba. O Edinho, você sabe uma das principais coisas fatores que faz um atleta, igual o Felipe Melo naquela bola que ele chutou em cima do goleiro, ficou se lamentando, esse daí ficou se lamentando. Quando o atleta vai tocar na bola, se ele estiver visualizando o gol, ele acerta o gol. Se ele estiver olhando para o goleiro, ele joga em cima do goleiro. É assim que o cérebro funciona. Para onde você fixa a tua visão, é para onde você direciona a bola. E é isso que acontece. Ele não estava olhando o gol, ele devia estar olhando para fora, para ele chutar dessa maneira, e o Felipe Melo devia estar olhando o goleiro. Por isso que acontecem essas erranças aí que a gente assiste constantemente no futebol. Bom, professor, como já dissemos aqui, né, como uma criança atingir o ponto de equilíbrio na fase de desenvolvimento? O que temos aí para a criança, já que temos pouco tempo? Dinho, simples, só para fazer esse contexto, depois num outro programa a gente pode explorar mais. O ponto de equilíbrio da criança é o seguinte, físico. O que a criança deve fazer? Exercícios respiratórios e exercícios para todas as partes do corpo, sem sobrecarga, exercícios livres e aeróbios. O que é aeróbios? Sem a criança ficar fatigada. Ela deve fazer o exercício, podendo conversar e falar. O aeróbico faz mal à criança nessa idade. Tá, esse é o fator importante. Alimentação adequada para a criança. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque nós sabemos que toda criança se alimenta de forma errada. Vai para a escola comendo de forma errada. Faz atividade física se alimentando de forma errada. Então, cuidando da energia dela, cuidando da respiração, que é o oxigênio que entra, e cuidando do corpo para manter a saúde física dela, o que deve ensinar a criança? A ela determinar o objetivo dela. O que você vai fazer? É um exercício para a saúde? Então você vai aprender a respirar, vai fazer corretamente.
E ensinar a criança, Dinho, a controlar o cérebro dela. O que quer controlar o cérebro? Por exemplo, aqui, foca nesse celular aqui. Só ele. Agora, mexe nas coisas do celular. São 300 coisas. Então, a saúde mental e cognitiva da criança tem que dar para ela, ensiná-la a pensar uma coisa de cada vez. É assim que você leva a um ponto de equilíbrio. Energia, físico e controle emocional da imagem dessas crianças. Tudo isso temos aí no livro .e. O livro .e é um guia que ensina como aplicar o .e no atleta, no esportista, na criança, no adulto e no idoso. Então você pode ter informações aí para que você possa, você mesmo, aos poucos, ir aprendendo sobre o .e e aplicar. Ou então procurar a própria empresa nossa, da qual nós fazemos parte, para receber uma consultoria e uma orientação pessoal. .e, então você pode adquirir pelo telefone 991 15 0122, é isso? Né? Isso, o livro pode ser adquirido e contatos, informações, tirar dúvidas, pode usar o nosso WhatsApp que está aí na tela para que você possa tomar a iniciativa e eliminar essas dúvidas suas. Só um detalhe, Edinho, quero deixar claro o seguinte, o .e é a nova revolução na área da saúde esportiva e da saúde humana e do bem-estar. Tudo que o .e faz, os outros programas que estão aí já estão fazendo e não está resolvendo. As pessoas continuam doentes, a população continua engordando, os atletas continuam se machucando, as recuperações dos atletas são cada vez mais longas e o .e vem para ensinar que existe uma nova forma, um novo modelo, uma revolução em fazer tudo isso de uma forma rápida e segura. Legal, professor. Um abraço e daqui a pouco nós estaremos lá na 103,5, na Rio Preto FM, a partir das 14 horas. Nós estaremos lá também falando tudo sobre saúde, sobre esporte e, portanto, então você também pode ouvir aí o professor o doutor Ademir Rodrigues pela Rádio Rio Preto FM 103,5. Legal, professor? Legal, um abraço a todos, até mais. Até breve. Enquanto descansa, carrega a pedra, né? Enquanto descansamos, vamos pensando em fazer coisas melhores. Com certeza. Bom, lembrando que hoje o São Paulo Futebol Clube joga contra a equipe do Vitória no Morumbi. Portanto, tem mais uma equipe paulista em campo. Bom, nós vamos embora, voltamos amanhã, porque temos reprise às 19 horas e 30 minutos e amanhã, a partir das 12h30, nós estaremos aqui com mais uma Esporte Cidade. Um abraço e até lá.